Olá, turma, vamos iniciar a nossa primeira aula de construções geométricas. Então, primeira coisa, vamos ver o que é um ponto em traçado geométrico. Um ponto em traçado geométrico, você vai usar aqui o compasso. Esse é o meu compasso, beleza? Esse instrumento, como está escrito lá no nosso fascículo, ele tem a finalidade de traçar arco. Como é que eu vou traçar um ponto? Uma abertura qualquer do compasso, fixo aqui a ponta seca do compasso, traço um arco, novamente fixo, traço outro arco. Com dois traçados aqui, ó, eu tenho um ponto. Esse aqui é um ponto e esse aqui é outro ponto. Então tracei aqui com dois arcos de abertura arbitrária, dois pontos. Então, para traçar um ponto, você precisa de dois traçados em construções geométricas. Com dois pontos distintos, você determina uma única reta. E para traçar uma reta, o que é que você vai fazer? Vai pegar o instrumento de construção, a régua, e nesses dois pontos, ó, você vai traçar a sua reta. Pronto. Traçou a sua reta. Vou chamar de reta R. Então, para traçar uma reta, você precisa de pelo menos 3 traçados. Ó. 3 traçados, você traçou uma reta. Então, a reta R passa pelos pontos A e B. Ok? O outro traçado fundamental é como traçar aí um ângulo. Vou ensinar para vocês como traçar um ângulo. O que é que você vai fazer? Vamos apagar agora aqui essa construção. Você vai pegar a régua, vai traçar uma reta. Por exemplo, vou traçar aqui a reta, deixo o compasso aqui. Você traça uma régua. Pronto, tracei a minha reta R. Com o meu compasso, uma abertura qualquer, que vai ser o meu arco de circunferência, eu vou fixar um ponto arbitrário qualquer aqui, ó. Ponto A. Aqui o ponto A. Beleza? Agora o que é que eu vou pegar? Pode ser o mesmo arco ou um outro arco. Vou diminuir mais o meu arco. Olha aqui, eu vou diminuir mais o meu arco, essa abertura. Lembrando que o compasso ele tem que ter essa rigidez. O compasso de vocês é um pouquinho diferente do meu instrumento de trabalho, porque ele tem um apoio aqui em cima, o meu não tem, ó. Aí você pega aqui, ó, fixa aqui no ponto A, um arco qualquer, aí você traça aqui, ó, com a abertura do arco qualquer, você traça um arco de circunferência, e aí você obtém aqui um ponto B. Se você quiser manter o mesmo arco, senta em B, ó, traçou aqui um outro ponto. E aqui eu vou ter aqui um ponto C. Com o auxílio da régua, presta atenção, com o auxílio da régua, eu vou traçar um ângulo. Está aqui o meu ângulo. Então eu tenho um ângulo BAC, ok? Diverte no ponto A. Então, posso escrever o ângulo BAC. O verso no ponto A. Tá aí, traçamos um ângulo. Agora, um outro traçado fundamental. Esse ângulo é bem especial. Isso aqui, mais tarde, vocês vão ver que isso aqui é um ângulo notável. É um ângulo de 60 graus. Tem também um instrumento que é chamado de transferidor, que você pode aferir esse ângulo e vai verificar que isso aqui é um ângulo de 60 graus. Ok? Se eu quiser traçar uma bissetriz desse ângulo, agora o que vai acontecer? O que é que você vai fazer? Ó? Você vai pegar o seu compasso, uma abertura qualquer, beleza? E aí você vai fixar aqui, ó, nos pontos B, traça um arco de circunferência, o mesmo arco com centro em C, ó, aí você traça aqui outro arco. O encontro desses dois arcos vai obter o ponto A, B, C, o ponto D, ó. Então preste atenção lá. Com o auxílio da régua, você traçou aqui, ó, uma reta que passa pelo vértice, ó,
do ângulo. Então, essa reta que passa, ela pode passar uma reta, passa pelo vértice, ela divide esse ângulo BAC em dois ângulos. Então, preste atenção. Então, em dois ângulos. Quais são os ângulos? É o ângulo BAD, ó. Então, o ângulo BAD é congruente ao ângulo DAC, ó. Pronto. Então, essa reta que passa pelos pontos A e B é chamado de bissetriz interna do ângulo. É outro traçado fundamental aí em construção geométrica. Um outro traçado, também em construção geométrica, que você vai utilizar bastante, é pegar um segmento de reta, né? Um segmento de reta e dividir esse segmento em duas partes congruentes. Ou seja, dividir um segmento em dois novos segmentos que possuem a mesma medida. Então, com o auxílio da régua, você vai traçar aqui, ó, um segmento. Se é um segmento, tem os extremos. Extremidade. Vou colocar as extremidades A e B dos segmentos. Ok? Beleza. Como dividir um segmento de reta em duas partes, né, de mesma medida? Com o auxílio do compasso, aí você vai pegar, com o auxílio do compasso, uma abertura arbitrária de tal maneira, ó, presta atenção, esse é o detalhe, essa abertura desse arco que você vai pegar, ele tem que ser maior que a metade do segmento. Então, vai escorregar um pouquinho, aí você traça um arco de circunferência. Tá vendo? O mesmo raio na extremidade A e também o mesmo raio na extremidade B. Pouquinho, porque está escorregando, mas vai dar certo aqui, ó. Tá vendo? Vida de professor de construção geométrica não é fácil, ó. Tá aí, ó. O encontro desses dois arcos de mesma medida, ó, nas extremidades que você traçou, vai determinar dois pontos. Vou chamar de ponto C, aqui, ó, e ponto D. O ponto C é distinto do ponto D, ó. Então, postulado da reta. Dois pontos distintos determinam uma única reta. Qual é o próximo passo? Com o auxílio da régua, você vai traçar a reta que passa pelos pontos C e D, ó. E aí, essa reta que passa pelos pontos C e D vai determinar no segmento um ponto N. Ou seja, o ponto médio do segmento AB, ó. Como é que eu sei que está certinho isso? Se você pegar o arco e verificar o arco a mesma medida AB aqui, ó, tá escorregando porque tá liso aqui o quadro, ó, mesmo tamanho, ok? Opa, aqui, ó, você confere, aí, ó, tá vendo? A mesma medida. Então, essa reta que passa pelos pontos C e D é chamada de reta mediatriz, tá? Então, a reta que divide um segmento em duas partes iguais, ou em dois segmentos de mesmo tamanho, ou seja, medida do segmento AM é congruente à medida do segmento B é chamado de mediatriz. Essa é a justificativa. É o lugar geométrico, né? A distância desse ponto B a qualquer ponto dessa reta, eles são equidistantes, ó, tanto para cima como para baixo. Essa é a justificativa. Ok? Um outro traçado fundamental em construção geométrica que o aluno de licenciatura tem que estar atento é traçado de ângulo, traçado de ponto, traçado de reta, traçado de segmento, né? E traçado aí da reta mediatriz. Beleza? Um outro traçado agora que a gente vai agora relembrar lá da geometria é esse problemazinho aqui, ó. Dado uma reta, olha aí, e um ponto P fora dessa reta aqui, ó. Então o ponto é exterior à reta, ou seja, o ponto P não pertence à reta R, né? Existência da perpendicular, ó.
Dado um ponto exterior a uma reta dada, existe uma única reta que passa por esse ponto aqui, ó. Existe uma única reta que passa por aqui e é perpendicular a essa reta. Então, forma um ângulo de 90 graus. Como fazer isso? Usando, né, traçados fundamentais de perpendicular. Então, mesmo princípio. Primeiro eu tenho que ter a reta dada, né? Então, vou traçar essa reta R com auxílio da régua. Então, presta atenção. Pegou aqui a régua, olha. Você apoia bem na superfície em 2D, tá? São traçadas em superfície 2D. Quando você estiver em sala de aula, o quadro de vidro, esse ele é mais liso. Então você higieniza ele primeiro e deixa enxugar bem. Senão o traçado não vai ficar assim, beleza aí, né? Vai escorregar um pouquinho. Tá bom? Então traçou a reta. Agora vamos lá, ó. Como é que eu vou marcar um ponto exterior a essa reta? Para traçar um ponto, o que é que a gente verificou alguns minutos atrás? É 2 traçados, ó. Aqui, ó. Nunca faça isso aqui, ó. Isso não é traçado, tá? Isso aqui é um desenho. Olha o traçado do ponto, ó. O ente matemático. Então há uma diferença do ente matemático ponto e traçar um ponto. Então esse é o ponto P, ó. Beleza? Qual vai ser o fundamento? Você vai usar lá, ó. A gente sabe lá da geometria euclidiana, por um ponto passa infinitas retas, ok? Mas a gente quer apenas uma reta que passe por P e seja perpendicular a R. Qual vai ser o fundamento? Você vai pegar aqui, ó, o compasso. Você vai centralizar no ponto P, ó. Presta atenção, no ponto P. Aí o raio, esse raio serve? Não serve, ó, porque ele não alcança a reta. Então eu tenho que pegar um raio arbitrário de tal maneira eu possa traçar um ponto aqui, ó. Escorrega, segura. Aí, ó, um ponto aqui. Um ponto aqui, ó. Tá vendo? Opa! Então, eu vou pegar um raio de medida. Esse ponto aqui, ó. PA, que é a mesma medida de PB. Então, a medida do raio, o raio R de medida AP, ó, é a mesma medida, olha aí, de PB, ó. Pronto. Aí você vai obter os pontos A e B. Aí, ó, agora centro em A, ó, e centro em B, ó, o mesmo raio. Aí você traça, ó, para achar o ponto. Ok, o ponto. Vamos colocar ponto Q. Aí vamos usar agora, ó, postulado da régua. 2 pontos distintos, ó, o ponto P é distinto, ou seja, é diferente do ponto Q, ó. Determina uma única reta. Então, vamos com o auxílio da régua, vamos traçar essa reta. Olha aí, ó. Aí você vai lá, ó, traçou a reta. Esse ângulo aqui, essa reta aqui, eu vou chamar de reta S. Então, a reta S passa pelos pontos P e Q, ó. Ok? Você vai usar o transferidor ou então o esquadro e vai ver que isso aqui é 90 graus. Então, elas são 2 retas perpendiculares. Então, a reta R é perpendicular à reta S. Ok? Então, tá aí, ó. Dado uma reta e um ponto P que não pertence à reta, ou seja, um ponto exterior a essa reta, existe uma única reta, existência da perpendicular, ó, que passa por esse ponto P, que é perpendicular à reta R. Ok?
Agora vamos supor que o ponto pertence à reta R. Como traçar essa perpendicular, né? Porque se por um ponto passa infinito pontos, aí agora se eu tiver um ponto na reta, vai existir uma única reta que passa naquele ponto que é perpendicular a essa reta dada. Então vamos fazer agora, vamos mudar o ponto, né? Em vez do ponto ser exterior, agora o ponto pertence à reta. O legal é que todas essas construções estão feitas no nosso fascículo, tá? Então hoje aqui eu estou tirando dúvida para vocês da primeira quinzena, tá? Tem bastante atividade que vocês vão usar, traçado de perpendicular, de paralela, traçado de mediatriz, né? E traçado de ângulos. Então as atividades lá estão todas preparadas para vocês lá curtir um pouquinho a disciplina, tá? Então, ó, vamos traçar agora uma reta. Novamente, ó, você que quando for trabalhar essa parte lá no ensino fundamental, geralmente, né, não está lá na base, né, curricular do ensino básico. Ela está junto com geometria, tá? Essa parte de construção vai vir com os tópicos de geometria lá no 6º ano, se eu não me engano. Mas vocês aí, dependendo lá, é bom você ter sempre lá. Lá você vai utilizar um kit, tá? Com o aluno. O aluno vai fazer esse traçado com auxílio de esquadro, que tem um esquadro de 45 graus, né? Aquele de 60, e o transferidor, régua e o compasso também. É um kitzinho escolar, ele vai usar lá no, acho que é 6º ano, que corresponde, eu acho, 5ª série de antigamente, tá? Então essa parte aí tá junto com a parte da matemática em geometria. Agora, qual foi o nosso próximo exercício? Era que o ponto pertencesse à reta R. Então quero que o ponto seja pertencente à reta R. Aí com auxílio, a gente já sabe, para traçar um ponto, é 2 traçados. Eu já tenho um traçado da reta, né? Aí eu vou pegar um arco qualquer, ó, aí eu vou escolher ponta seca do compasso na régua, e aqui eu tracei o ponto P, ó. Tá aqui o ponto P. Jamais faça isso aqui, ó. Isso é diferente de traçado, ó, ponto, e aqui é um desenho. Observe que nesse aqui você tem uma areazinha, então não é traçado, é um desenho. Agora esse aqui é um traçado. Aí você, pô, professor, e agora? Ficou difícil? Não, agora ficou fácil, porque o ponto está na reta. Aí você vai usar a mesma técnica. Você vai escolher aqui, ó, um raio arbitrário, ó. Centro em A, ó, traçou aqui, aí, ó, virou aqui, ó. É o que vai acontecer, que o P vai ser o ponto médio do segmento AB. Lembra que a gente traçou a mediatriz? Então a reta que é perpendicular a essa reta R dada, né, e vai passar por P, vai ser a mediatriz do segmento AB. E agora batatinha frita, né? Já fez lá, aí você só faz o quê? O mesmo, ó, pode usar a mesma técnica. Eu posso traçar aqui, ó, uma semicircunferência, beleza? Ou eu posso fazer o seguinte, vou escolher aqui, ó, um raio maior, como o ponto P é o ponto médio do segmento AB, lembra da nossa segunda construção, traçar mediatriz? Então vou pegar um raio aqui, ó. É só eu pegar um raio maior que a metade, tá aqui, esse serve, ó. Aí eu traço um arco para cima, ó. Opa, deixa escorregar não, para cima e para baixo, ó. Ok? Aí centro em B o mesmo raio. No cruzamento dos 2 arcos, ó, você tem... Eu estou um pouquinho aqui sofrendo, hein? Mas vai dar certo, ó. Beleza. E aí é só traçar a reta que passa por esses pontos C e D e pronto, ó. Olha aí. Então a reta S que passa pelos pontos
C e D é perpendicular à reta R que passa pelo ponto A e B. Então, turma, aqui passa aqui, é porque eu escorreguei, tá? Vamos olhar, não, que dá uma escorregada aí, mas vai passar certinho. Então, a nossa aula 1, a gente se encerra por aqui, ok? E na próxima aula a gente vai ver traçado de paralelas, beleza? E mais tardar, vocês façam a leitura do fascículo e até a próxima aula.